Graça e paz, meus irmãos, glória a Deus. É bom poder mais uma vez me dirigir a você, meu irmão, minha irmã, por meio desse canal, desse instrumento de comunicação, quando nós podemos então aqui aprender um pouco mais da palavra de Deus. Eu queria compartilhar com os irmãos um estudo esse que nós já realizamos lá na igreja, há uns 2 anos atrás, e vamos novamente relembrar esse estudo. Para quem ainda não assistiu, com certeza também não é novidade, porque mesmo você que não assistiu esse estudo lá na igreja, você já leu a Bíblia. Então nós vamos juntos, todos nós juntos, vamos mergulhar nas Sagradas Escrituras e aprender um pouco mais. Dessa vez nós vamos um pouco mais fundo nesse estudo e poder extrair algumas preciosidades para nossas vidas. E esse estudo tem como objetivo entender a razão de ser da igreja. Porque, como diz a palavra de Deus lá em Hebreus, no capítulo 10, que a lei é sombra dos bens futuros, não a imagem exata. Então, para que possamos compreender e entender a razão de ser da igreja de Cristo, o nosso papel como servo de Deus, como potencial sacerdote da casa de Deus, nós precisamos ir lá no passado, entender o tabernáculo, porque o tabernáculo é a sombra, é a imagem meio que nuviada daquilo que seria e é a igreja de Cristo. Então esse estudo vem então para nos aprimorar, nos aperfeiçoarmos na obra de Deus. Então gostaria de dar início e te convido a você abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, livro de Êxodo, lá no capítulo 25, Êxodo, capítulo 25. E hoje nós vamos fazer a introdução desse estudo. Nós vamos falar sobre o tabernáculo em si, Nos outros vídeos nós vamos falar sobre os utensílios do tabernáculo, cada parte do tabernáculo e os utensílios que estavam dentro do tabernáculo. E nós vamos entender e tirar aí, compreender o simbolismo que isso tem para nossas vidas. E vamos, à luz da palavra de Deus, contextualizar cada significado e aplicar na nossa vida, porque isso diz respeito a mim, a você, a igreja de Cristo Jesus. Amém? Abriu aí sua Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 25, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Amém? Êxodo, capítulo 25, do verso 1 até o verso 9, será então o texto que nos servirá de base para essa introdução. O vídeo de hoje é apenas uma introdução desse estudo, que hoje se inicia, para entendermos o sentido, a razão de ser do tabernáculo, tá? E nós vamos aqui, estou com a minha apostila em mãos, tá? Vamos entender a origem, o propósito e o simbolismo do tabernáculo. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, prata e cobre, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, pelos de carneiros, tintas de vermelhos e pelos de texugos e madeira de cetim, azeite para a luz e especiarias para o óleo da unção e especiarias para o incenso, pedras sardônicas, pedras de engaste, pedra para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário,
e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Glória a Deus. Vamos orar? É bom, importante nós iniciarmos com uma palavra de oração. Oremos. Pai amado, Senhor de toda a glória, estamos aqui, ó Deus, para estudar, meditar na Tua Palavra e lhe pedimos que o Senhor venha nos dar direção, orientação, que o Senhor seja o nosso professor, para que possamos compreender, Senhor, a Tua Palavra e aprender e aplicar em nossas vidas aquilo que a Tua Palavra nos ensina, meu Senhor. Pai, que o Senhor venha nos aperfeiçoar para toda a boa obra. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Glória a Deus. Então, para a gente entender a razão de ser do tabernáculo, vamos separar alguns tópicos. E esses tópicos baseados nesse texto que nós lemos. Então, o primeiro tópico que eu quero trazer é o propósito, tá? O propósito do tabernáculo. É notório nós olharmos, quando nós lemos o texto, percebemos que o propósito do tabernáculo Deus só revela lá no último versículo, no verso 9. Nós lemos de 1 ao 9, então o propósito está lá no último versículo. E será o primeiro tópico que nós vamos analisar, que é a razão de ser do tabernáculo. Quando nós lemos nas Sagradas Escrituras, nós encontramos passagens que revelam o desejo de Deus de gradativamente se aproximar do homem que Ele criou. Né? Deus, Ele vinha na viração do dia e então Ele compartilhava, conversava. Deus tinha comunhão com Adão, lá no início de tudo. Né? Deus então vinha e pessoalmente Deus então tinha comunhão com o homem. Deus conversava face a face com o homem. Mas, infelizmente, como nós bem conhecemos o texto, por conta do pecado, essa comunhão foi quebrada. Então, foi necessário, por conta do pecado, por conta da desobediência de Adão e Eva, foi necessário que eles saíssem do paraíso. Ao saírem do paraíso, aquela íntima comunhão, aquela íntima ligação que Adão e Eva tinham com Deus se perdeu. Se bem que eu creio que mesmo fora do paraíso, Adão ainda era homem temente a Deus, né? Sua esposa Eva também era um temente a Deus, e a gente entende isso porque mesmo depois, quando lá no capítulo 3 no capítulo 4, nós temos relato de Caim e Abel trazendo ofertas para Deus. E isso mostra então que eles ainda adoravam, cultuavam ao Senhor. Se bem que Deus não aceitou a oferta de Caim por conta do coração de Caim. Mas o texto nos mostra, nos é suficiente para que possamos compreender que ainda assim, mesmo o homem se afastando de Deus, o homem ainda tinha um contato com Deus, tinha uma comunhão com Deus, não como no passado, né? Quando Deus vinha até o homem na viração do dia, mas o homem ainda não tinha perdido esse temor de Deus. Se bem que com o passar do tempo, a gente vai percebendo pelos relatos bíblicos que esse temor também vai se perdendo, a ponto de em toda a terra Deus só achar um homem temente a Deus, que era o nosso irmão Noé. Então, somente em Noé, Deus achou um homem temente. Claro, naquela época, a civilização não era tão numerosa como agora, mas nos mostra que o homem veio se afastando da presença de Deus. Com o tabernáculo,
Deus então demonstra o desejo de reatar esse elo, essa ligação. Daí então a gente entende a palavra religião, que é uma palavra de origem grega, que tem como grego ou latim, acho que é no latim, né? Se me falha a memória. Mas a ideia de religar, né? A palavra religare, ou seja, do latim, que então tem o sentido, aponta para o desejo de Deus de se conectar novamente com o homem, de se aproximar novamente com o homem. Deus então manda Moisés construir o tabernáculo com esse propósito. E a gente percebe que futuramente Deus avança com a construção do templo. Depois, o próprio Jesus, ele então levanta outros tabernáculos, outros templos, que somos nós. Nós somos templos de Deus, morada de Deus. Aí te percebe Deus gradativamente se aproximando de Deus. Deus, por conta do pecado, aquela ligação, aquele elo, aquela comunhão que Deus tinha com o homem no paraíso se perdeu. Então Deus agora inicia um projeto de aproximação por meio do tabernáculo, depois veio o templo de Salomão, e agora então Deus habita dentro de nós. Então nós somos templos do Espírito Santo. E aí Deus agora não habita somente no nosso meio, mas agora dentro do ser humano, né? Então o tabernáculo traz isso como aponta para esse desejo de Deus de reatar a comunhão com o homem que ele criara. Glória a Deus. O tabernáculo foi erguido como um santuário que representava a santidade de Deus. E o homem, por conta do pecado, né, nós, seres humanos, herdamos o pecado original, herdamos o pecado de Adão. Então nós já nascemos debaixo do pecado. E o santuário então servia para aproximar um Deus santo de um homem pecador, né? Segundo propósito, ou melhor, segunda razão, segunda análise que eu quero fazer aqui com esse estudo, que é a questão da oferta. Nós lemos em Êxodo, voltando lá para o texto, que Deus então estava pedindo ao povo, Deus não pede, Deus ordena, que o povo trouxesse ofertas. E dentre essas ofertas estava ali ouro, prata, cobre, pedras preciosas e outras ofertas, como nós já lemos. E de onde viria tudo isso? Um povo que peregrinava no deserto. De onde veio essas ofertas? Como o povo tinha condições de ofertar se o povo era peregrino, nômade, num deserto árido, sem recursos? De onde vinha? E lembra que a gente, quando lê o Antigo Testamento, principalmente Êxodo, Levítico, nós vemos, até no Número também traz esses relatos de como o povo murmurava por falta de água, por falta de comida. E agora Deus pede prata e ouro para esse povo. De onde veio tanta riqueza, né? Mas para que a gente possa entender, a gente precisa relembrar da promessa que Deus havia feito a Moisés lá na sarça ardente. E aí a gente vai entender de onde veio toda essa riqueza que o povo ofertou. Lá na sarça ardente, em Êxodo capítulo 3, verso do 20 ao 22, nós lemos o seguinte. Êxodo, abriu sua Bíblia aí, Êxodo capítulo 3,
do verso 20 ao 22, diz o seguinte. Isso aqui é Deus falando com Moisés, lá na sarça ardente. Portanto, estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata, joias de ouro, bem como vestido, os quais poreis sobre vós, sobre vossos filhos e sobre as vossas filhas. Assim despojareis o Egito. Então você entendeu? Olha a ordem de Deus, olha, Deus dizendo para Moisés, Deus prometendo a Moisés, quando o povo sair do Egito, o povo não sairá de mãos vazias, mas sairá com riquezas. Era um povo escravo, e você sabe que escravo não ganha pelo que trabalha, mas o temor de Deus foi tão grande, o tremor para com Deus foi tão grande sobre os egípcios, por ver tantas maravilhas de Deus, que quando o povo de Deus saísse do Egito, ia pedir aos egípcios que lhe dessem, dádivas, e os egípcios dariam, por temor a Deus, até mesmo para poder se ver livre do povo, E isso acontece. Nós lemos aqui Êxodo 3, e agora lá em Êxodo capítulo 11, que relata a saída do povo de Israel do Egito, a gente vê que isso acontece como Deus havia prometido a Moisés. Êxodo capítulo 11, do verso de 1 a 3, diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois ele vos deixará ir daqui, deixando-vos ir a todos, com efeito vos expulsará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo que cada homem peça a seu vizinho e cada mulher a sua vizinha joias de prata, joias de ouro, e o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Além disso, o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Então, havia, além do temor de Deus sobre o Egito, havia então um respeito muito grande, não somente do povo de Deus, mas também o povo do Egito olhava Moisés com muito respeito, com admiração, e até hoje Moisés alcança esse respeito, essa admiração em todo o mundo, Então, quando o povo de Israel sai do Egito, sai com riqueza, uma grande quantidade de ouro, de prata, pedras preciosas, vestes caras, tecidos finos. E o povo então sai de mão cheia. Um povo que era escravo, humilhado, agora sai de cabeça erguida e com a bolsa cheia de ouro. Mas tudo isso visava um propósito. Deus não fez nada por acaso. Deus nunca faz nada por acaso. Quando o povo de Israel sai do Egito com essa riqueza, Deus já estava visando futuramente a construção do tabernáculo, Então, até hoje, a Igreja de Cristo segue esse princípio. A obra de Deus é feita pelas ofertas, pelos dízimos e ofertas que o povo traz ao templo. E de onde vem esse recurso? É Deus
que prover para o povo, para que o povo então pudesse abençoar a obra de Deus. E este princípio, até hoje, assim funciona. Deus trabalha com o seu povo até hoje. É Deus que abençoa o povo para que o povo possa abençoar a obra do Senhor, né? Glória a Deus por isso, que Deus nos abençoa, né? Deus nos abençoa. Interessante que o povo de Israel estava tão impelido nesta questão de oferta, estava tão motivado em ofertar, que foi necessário, né? Foi necessário que aqueles que estavam à frente da obra chamassem Moisés e disseram para Moisés: Moisés, diga para o povo que não precisa mais trazer ofertas, porque tem mais do que o suficiente. Desculpa, tem mais do que o suficiente. E aí então Moisés dá essa ordem para o povo, lá em Êxodo, abre isso a Bíblia, vamos analisar, Êxodo capítulo 36, que Deus dá a ordem, Moisés dá a ordem ao povo para que o povo não traga mais oferta, porque já tinha mais do que suficiente para a construção do tabernáculo. E olha que não foi pouca coisa. Então lá no verso 36, Êxodo 36, do verso 4 ao 7, olha só o que nós lemos. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia, e falaram a Moisés dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então mandou Moisés que fizessem passar uma voz pelo arraial, dizendo: nenhum homem, nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinha material bastante para toda a obra que havia de fazer, e ainda sobejava, ou seja, ainda sobrava. Por quê? Porque a oferta era grande, trouxeram muito. Eu acho, eu fico analisando, né? Que pastor fazia isso? Hoje, os pastores ficam preocupados com ofertas, com os dízimos, se daria conta para a manutenção da casa de Deus. Imagina ter que proibir o povo de trazer oferta porque tem mais do que necessário. E a gente vê aqui a honestidade dos homens de Deus naquela época, né, que não usurpava daquilo que era trago para o serviço do tabernáculo, e hoje isso nos serve de lição, né? Podemos levar ofertas e cabe a nós, sacerdotes, administrar a oferta com honestidade, com zelo para a obra do santuário, né? Glória a Deus por isso. O terceiro tópico que eu quero aqui compartilhar com os irmãos é sobre a grandiosidade desta obra. Como nós vimos, o povo trouxe como oferta prata, ouro, pedras preciosas, tecidos finos, pelos de cabra tingidos, pelo de texugo, ou alguns pelos que eram raros, né? E que no deserto era difícil se encontrar, mas como o povo saiu do Egito, o povo saiu então com fartura para a obra do tabernáculo. E esta obra então que Deus mandou construir, a obra do tabernáculo, foi uma obra grandiosa, não só por conta da riqueza que foi a obra, mas também por conta do simbolismo que esta obra traria, que esta obra trouxe. O tabernáculo então foi uma representação da santidade do céu no meio dos homens, tá?
Não é preciso, voltando aqui para a minha apostila, não é preciso mais do que uma leitura casual do texto para entender que o tabernáculo foi um projeto muito caro. Os estudos mais recentes das medidas hebraicas, feito por alguns estudiosos, arqueólogos, né, teólogos, calcula que o talento era em torno de um talento de ouro, era em torno de 29 quilos, ou quase 30 quilos. E o ciclo girava em torno de 9,7 gramas. De acordo com os cálculos, haveria algo em torno de ouro, tá? De ouro, em torno de quase 900 quilos de ouro. Em termos de prata, a quantidade de prata girava em torno de quase 3 toneladas de prata, e de cobre girava em torno aí de praticamente 2 toneladas de cobre. Então era riquezas, assim, uma grandiosidade, né? Em termos de riqueza era algo monumental, né? Em termos de valores monetários. Mas podemos chegar então à conclusão que a importância do tabernáculo e a grandiosidade do tabernáculo não estava no seu valor monetário, mas sim no seu simbolismo e na sua representatividade. O tabernáculo representava a presença de Deus no meio dos homens. E algo que pudesse representar a presença de Deus tinha que ser muito grande, suntuoso. Nós estamos falando de um Deus criador dos céus e da terra, um Deus que é acima de tudo e de todos. E algo que viesse então simbolizar, representar a presença de Deus não podia ser pouca coisa. Tinha que ser algo maravilhoso. E não somente pela questão monetária, mas os artífices que fizeram as obras para a construção do tabernáculo, para a construção dos utensílios, dos móveis, eles fizeram verdadeiras obras de arte. Então, tudo que foi feito com esmero, com dedicação, com zelo, eles tinham materiais de primeira linha e fizeram então verdadeiras obras de arte para enaltecer e engrandecer a presença de Deus. O zelo, tudo que eles fizeram com carinho, com amor, com cuidado, com perfeição. Isso então nos traz essa lição para nós. Hoje nós devemos fazer a obra de Deus com o mesmo empenho que eles fizeram, com dedicação, com zelo, fazendo da melhor forma, com amor, dedicação e até mesmo com sacrifícios quando necessário. Então a gente pode então entender isso, que a obra do tabernáculo não era apenas a glória de Deus, foi feito para engrandecer a glória de Deus, mas também era algo lindo de se ver, era algo maravilhoso. A gente lê lá em Êxodo, no capítulo 2, ou melhor, capítulo 28, no verso 2, diz o seguinte: e farás vestes sagradas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. E aqui se fala a respeito da veste do sumo sacerdote. Mas nós podemos, em cima desse versículo, entender que o tabernáculo não fugiu desse padrão. O
O tabernáculo, ele seguia então o padrão de beleza, de perfeição, eh, de vamos assim colocar, a palavra fugiu agora à mente, mas o tabernáculo foi feito então com muita dedicação, com muito amor, com muito sacrifício, com sendo empregado toda a técnica daquela época e todas as obras, todas as áreas de trabalho do conhecimento humano naquela época foi empregado, tanto no trabalho de fundição de materiais, de metais, como no trabalho de costura, de pintura. Todas as obras existentes naquela época foi empregado. Todo o conhecimento humano, todas as técnicas em todas as áreas foi empregado na construção do tabernáculo, tanto na obra de curtir o couro, de tingir o couro, de tingir o tecido, ou seja, na técnicas têxtil, na confecção de tecido, ourives para construir, confeccionar peças de ouro, de prata, de cobre, né? Na construção da madeira, o carpinteiro. Então, todas as técnicas daquela época, do conhecimento humano naquela época, foi empregado para a construção do tabernáculo. E foi então uma coisa grandiosa. Podemos imaginar como foi suntuoso esse tabernáculo. E a glória de Deus foi então representada aos olhos humanos, dentro de uma perspectiva humana, daquilo que o homem podia compreender, se bem que Deus usou como modelo, Deus mostrou para Moisés um modelo de como seria feito. Então, em cima desse modelo, podemos então o povo podia ter uma noção de como era o céu. O tabernáculo representava o céu na terra. Então não podia ser coisa pequena, tinha que ser algo grandioso, suntuoso, porque para representar o céu, para representar Deus, tem que ser grande. E eu louvo a Deus, porque Deus então teve essa iniciativa de se aproximar do homem. E como foi dito, gradativamente, Deus vem se aproximando do homem. E hoje, Deus se aproximou tanto do homem que agora ele habita dentro do homem. Eu louvo a Deus por isso, glória a Deus por isso, porque hoje nós somos tabernáculos de Deus, a habitação de Deus, templo do Espírito Santo. E aí então eu trago essa reflexão para a gente encerrar aqui hoje. Se o tabernáculo foi tão suntuoso, tão lindo, né? E era então templo de Deus, para que Deus pudesse habitar no meio do seu povo. E aí eu posso então dizer que Deus, ele não perdeu o padrão. O padrão de Deus não caiu. Deus só veio aprimorando a sua habitação. O tabernáculo, o templo de Salomão, e agora você, meu irmão, você, minha irmã, nós somos templo do Espírito Santo. Então eu posso dizer que nós somos mais belos do que o tabernáculo de Moisés, porque Deus só veio elevando o padrão da sua habitação. Deus veio elevando. Então, dentro dessa perspectiva, eu posso dizer que nós somos a representação de Deus na terra. A igreja, ela é o simbolismo do céu na terra. E a igreja somos nós. Então, na semana que vem, nós vamos começar a estudar as partes do tabernáculo, tá? É onde vamos compreender um pouco mais. Hoje é só introdução, né? E então nós vamos analisar as partes do tabernáculo. Então nós vamos entrar no tabernáculo através desse estudo.
Nós vamos entrar no átrio, e no átrio nós vamos encontrar alguns móveis, vamos entender o porquê do átrio, como era confeccionado o átrio e o que estava dentro do átrio. Então, cada dia nós vamos estudar uma parte do átrio, cada semana uma parte do tabernáculo. A semana que vem nós vamos estudar sobre o átrio. Depois do átrio, quando a gente entra no átrio, damos de cara com o altar do holocausto. Depois do altar do holocausto, nós encontraremos a pia da purificação. E aí então a gente entra no tabernáculo propriamente dito. E a gente vai analisar aí, vamos estudar cada parte, o significado de cada parte para o nosso aprendizado e para o nosso elevo espiritual. Porque tudo isso aponta para Cristo, e apontando para Cristo, aponta para mim e para você, porque nós somos a Igreja de Cristo, nós somos o tabernáculo de Deus. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar para a gente encerrar? Pai Celestial, muito obrigado por esse estudo, obrigado, Senhor, por esta oportunidade de aprendermos um pouco mais a respeito da Tua Palavra, que o Senhor venha falar aos nossos corações e nos fazer entender os propósitos que o Senhor tem para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã. Tenha uma boa noite e uma semana abençoada, em nome de Jesus. Fica com Deus. Amém.